Ministrá-la. Amém? E eu nesta manhã tenho um tema maravilhoso e o tema da minha mensagem nesta manhã é vencendo obstáculos, recebendo a minha bênção. Vencendo obstáculos, recebendo a minha bênção. Isso é o tema da minha mensagem nesta manhã. Vencendo obstáculos, recebendo a minha bênção. E talvez nós estamos a pensar, talvez nós hoje vamos falar de personalidades na Bíblia que receberam grandes milagres de Deus, porque já vamos falar na bênção. E às vezes achamos que a bênção é simplesmente um milagre físico, é algo impossível na nossa vida que Deus pode vir e agir e transformar esse impossível em coisa possível. E a verdade é que bênção não significa diretamente só com milagre. Bênção é bênção. Amém? Bênção é bênção. E em Lucas capítulo 19, verso 1 a 4, esta é a história que eu hoje quero-vos falar. Com certeza vocês já ouviram falar desta história, nem que seja a música, entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Mexe com a minha estrutura, não é? Como Zaqueu, quero subir. Não é? Com certeza você sabe essa palavra, você ouve mais música brasileira do que eu, de certeza. Lucas capítulo 19, verso 1 a 4, diz assim. Lucas 19, capítulo 19, verso 1 a 4, diz o seguinte. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ponto número 1, ele era quê? Chefe dos publicanos. Segundo, ele era, guarda esta palavra, rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. Amém? Está aqui a palavra de Deus. Amém? Com certeza nós já vamos falar deste homem chamado Zaqueu, e ele era coletor de impostos, e segundo a Bíblia diz, ele era um homem rico, era chefe dos publicanos, e era um homem muito conhecido na zona onde Jesus estava passando, na zona de Jericó. E quando nós lemos a história de Zaqueu, o publicano, no Evangelho de Lucas, nós podemos aprender grandes lições. Amém? Sabem, eu sempre digo que toda vez que nós lemos a palavra de Deus ou ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos sempre grandes lições. Há dias aprendi uma palavra nova em português, chama-se infungível. Amém? E infungível significa algo que não pode ser substituído por outra coisa. Ou é algo que não se desgasta com o uso. E cheguei à conclusão que a única coisa neste mundo que realmente é infungível é a Bíblia. Amém? Porque ela não se gasta com o uso. Amém? Nem pode ser substituída por qualquer outra coisa. Amém? Então nós deparamos com alguém persistente, neste caso Zaqueu, que não desistia em virtude dos obstáculos que se apresentaram diante dele. Amém? Cada obstáculo que ele via neste seu percurso, nestes 4 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que ele encontrou vários obstáculos, mas esses obstáculos não fez com que ele não fosse à busca da sua bênção. Amém? Mas qual seria a bênção que este homem estava à procura? A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Tinha uma alta responsabilidade, um alto cargo institucional, e já sabe quem tem cargos institucionais altos, ganha um bom ordenado, consegue ir a qualquer stand no Funchal e comprar um carro. E diz, paga isso em 2 vezes. Não é? Se não dá para pagar de uma vez só. Mas nós podemos ver que este homem era um homem rico, era um chefe dos publicanos, era um homem, não é? Como dizemos em Portugal, do jet set. Esta história foi contada pormenorizadamente por Lucas em seu Evangelho. Exatamente para que entendamos que assim como Zaqueu, devemos ser persistentes na nossa busca por Deus. Para podermos alcançar o nosso milagre, para podermos alcançar o favor de Deus e, acima de tudo, nós alcançarmos o próprio Deus. Precisamos de fazer exatamente a mesma coisa que Zaqueu. Encontrar oportunidades. E se nós não encontramos oportunidades, nós criamos oportunidades. Eu ainda, semana passada e estas últimas semanas, por causa desta situação que nós vimos
nos Estados Unidos, aquele polícia que prendeu aquele homem negro e que levou à morte, e estávamos a falar de racismo e por aí adiante, mas pronto, isso é outra matéria para outras palestras. Mas eu achei interessante porque houve uma pessoa de cor negra no Brasil que ele estava a falar e eu achei interessante. Ele disse que a coisa que mais lhe chateia é ver uma pessoa de cor negra dizer que ele não conseguia atingir porque um branco não lhe deixou atingir. Eu achei interessante, mas não achei interessante só isto, é porque ele disse uma frase que para mim marcou-me, não é? Porque se não me dão uma oportunidade, eu crio ama. Eu achei interessante. Se não me dão uma oportunidade de eu conseguir alguma coisa na vida, eu crio ama. E aquilo marcou-me imenso. Porque, na verdade, a nossa caminhada com Deus deve ser exatamente assim. Se não me dão uma oportunidade, eu crio ama. Se eu vejo que Deus até agora ainda não me deu uma oportunidade na minha vida, eu tento criar ama. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu não se sentou à espera que Jesus se lembrasse dele. Zaqueu não se sentou num canto do caminho e ficou a pensar, bem, se Jesus hoje quiser realmente falar à minha vida e entrar na minha casa, como nós vemos mais para a frente nesta história, que Jesus foi à casa de Zaqueu, ele não se sentou num canto do caminho e disse, bem, se Jesus quer realmente entrar na minha casa, falar comigo, ele vai sentir no seu coração e vai vir ter comigo, vai andar à minha procura. Foi isso que ele fez? Claro que não. Ele criou a oportunidade. E esse é o meu primeiro desafio para vocês nesta manhã, que nós possamos criar oportunidades para encontrar Deus na nossa vida, encontrar o Evangelho na nossa vida, encontrar a esperança na nossa vida. Amém? Porque muitas das vezes o nosso excesso espiritual colocamos sempre sobre o quê? Sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre os líderes espirituais que nós temos. E isso não é razão para nós dizermos que se nós não conseguimos alcançar o ponto que nós queremos alcançar na nossa vida espiritual, a culpa é da igreja que estou, aquele já não tem o Espírito de Deus, aquele já não tem isto, já não tem aquilo. Mas a verdade é que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós próprios possamos criar as oportunidades para Deus falar à nossa vida. Amém? Isto é muito, muito, muito importante entendermos isto. Zaqueu percebeu que algo muito especial estava acontecendo e ele não podia perder de forma alguma o quê? O tempo da visitação de Deus aqui na terra. E hoje pode ser o dia da visitação de Deus na sua vida. Amém? Logo no primeiro versículo nós lemos que tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. É isso que a Bíblia diz. Jesus estava passando, visitando aquele povo de Jericó com a sua presença gloriosa. E eu quero vos dizer que quando ele passa, coisas maravilhosas acontecem. Amém? Será que nós temos criado oportunidades para que Jesus possa passar na nossa vida? Essa é a minha pergunta. É preciso estar atento para não perdermos as grandes oportunidades que Deus deseja trazer à nossa vida. Zaqueu, apesar de ser publicano e odiado por seu próprio povo, a Bíblia diz que ele era judeu, nós sabemos que ele era judeu, ele era odiado por seu próprio povo porque ele trabalhava para o Império Romano, coletando impostos. Amém? Por isso é que a gente, quando vai às finanças, parece que o nosso sistema nervoso muda, assim ou não? Ei, mas quero levar o IVA, quero levar... levem tudo. Apetece dizer levem tudo, não é? Mas a grande verdade é que na altura de Jesus já havia os impostos. Amém? Não sei se era preciso entregar ao IRS todos os anos, não me perguntem, não sei como é que aquilo funcionava, mas as pessoas tinham que pagar os seus impostos. E Zaqueu tinha esse trabalho. E ele, como era judeu e coletava os impostos para o Império Romano, que era o império que governava toda a Judeia e a Galileia, estão a entender? O que acontece é que ele era mal visto pelas pessoas, era visto como um traidor para a sociedade judaica. E a Bíblia também diz algo extraordinário, diz que ele era rico, ele era coletor de impostos para o Império Romano. E volta a dizer, ele não necessitava de nenhuma bênção material. Amém? Ele não precisava de nenhuma bênção física. Ele não precisava de nenhuma bênção financeira. Aparentemente, este era um homem realizado. Sim ou não? Nós podemos olhar e é isso que nós encontramos aqui. Ele buscou apenas, e isto é o que me marca na vida de Zaqueu. Eu não estou a dizer que é errado nós virmos à igreja buscar o milagre. Não é nada disso. Não estou a dizer isso.
ok? E esta é uma das coisas que eu já quero deixar bem explícito, porque eu hoje não vou falar diretamente de cura, de milagres, estou a perceber, mas isso não invalida de eu, noutras pregações, falar nisso. Eu apenas estou fazendo uma exposição daquilo que é esta história. E vemos que ele buscou apenas a pessoa que podia abençoar a sua vida, o Filho de Deus. Amém? Sabem, é essa a pergunta que eu faço a cada um de vocês. Qual é a razão primária que nos faz vir à igreja? Vemos buscar a bênção ou vemos buscar o Filho de Deus? Essa é a minha pergunta. Às vezes achamos que se viemos buscar o Filho de Deus e não viemos buscar a bênção, nós não iremos receber a bênção. Mas isso é errado. A Bíblia diz que buscar primeiramente o reino de Deus, e não se esqueça da sua justiça, que há muitos que se esquecem pelo caminho. A Bíblia diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uau! Zaqueu, e não sei qual era a necessidade de Zaqueu, não sei qual era a bênção que ele precisava, ou às tantas ele nem precisava de nada. Estão a entender? Mas ele sabia que ao buscar Jesus, uau! Se Jesus simplesmente o visse, ele iria receber uma bênção tão grande. Ele buscou apenas a pessoa que podia abençoar a sua vida, o Filho de Deus. E você, porque veio hoje aqui a este lugar, qual o seu objetivo e qual o seu foco? De início, nós vemos que Zaqueu precisou superar vários obstáculos para conseguir o seu objetivo. Amém? Nós vemos que ele encontrou vários obstáculos. Ele podia ter feito uma festa, como pessoa do Jet Set, com dinheiro, e dizer, bem, vai-se fazer aqui um festão, e vai-se convidar Jesus, que ele está passando aqui em Jericó, com certeza ele não vai dizer que não. Ele poderia ter feito isso. Mas não foi isso que ele fez. Ele não utilizou o seu estatuto social como chefe dos publicanos, ele não utilizou o seu estatuto financeiro como sendo uma das pessoas mais ricas da zona de Jericó para poder chegar até Jesus. Ele usou aquilo que nós devemos usar para buscar Deus. Sabe o que é? O seu coração. E utilizou a sua persistência. Amém? E é isso que nós precisamos. Deus não precisa do seu dinheiro. A casa de Deus precisa do seu dinheiro, infelizmente, para pagar luz, água e todas as responsabilidades. Amém? Mas é importante nós entendermos isto, que o primeiro obstáculo, então, a superar foi o quê? Nós vemos que o primeiro obstáculo foi a multidão. Diz que Zaqueu, quando foi à busca de Jesus, ele encontrou uma grande multidão. Então, por todo o lugar que Jesus passava, nós vemos nas Escrituras que uma grande multidão sempre o seguia, independentemente da motivação de cada um, todos desejavam estar perto do Mestre. Uns seguiam Jesus porque iam receber um milagre, outros seguiam Jesus porque eram agradecidos pelo milagre que tinham recebido, uns seguiam Jesus apenas porque queriam aprender muito mais daquilo que era a palavra de Deus, daquilo que era o plano de Deus, acerca do Evangelho, das boas novas que Jesus trouxe do reino dos céus à terra. E nesta passagem por Jericó não foi diferente, diz que uma grande multidão seguia Jesus. Estava uma grande multidão tapando o caminho do baixinho Zaqueu. Amém? Por isso que a Bíblia faz referência que Zaqueu era de estatura baixa. Talvez você tenha encontrado grandes barreiras e grandes obstáculos para desviá-lo do seu foco. Mas não desista. Não importa a multidão, se você for perseverante, determinado, você vai alcançar a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? É muito importante entendermos isto. Se nós queremos verdadeiramente encontrar Deus, muitas vezes vamos ter que enfrentar a multidão, vamos ter que enfrentar obstáculos, mas não devemos desistir. Amém? Sabem, eu não sei se esta situação do coronavírus, o facto da igreja ter parado uns meses, eu não sei se isto foi benéfico ou foi de prejuízo. Não digo para a igreja, mas digo para as pessoas. Não sei se as pessoas se esfriaram, se as pessoas deixaram de seguir Deus, se as pessoas deixaram de buscar Deus, eu não faço a mínima ideia. Mas eu quero vos dizer, se hoje alguém aqui neste lugar sente-se frio, sente-se abatido, sente-se preocupado com esta situação, sente que esta situação vai roubar um pouco da sua paz e um pouco da sua fé e da sua confiança em Deus, eu quero dizer que hoje possas vencer essa multidão que se levantou na tua vida.
Amém? Essa multidão que é mais alta e é maior do que tu. Amém? Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, quando vê a multidão, disse: pá, hoje não há hipótese de apanhar Jesus. E agora, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou para casa. Não foi isso que ele fez. Vemos que além de ele ter encontrado a multidão, ele tinha outro obstáculo. Era o obstáculo pessoal. Amém? A Bíblia diz que ele tinha pequena estatura. Ele era baixinho. E por mais que ele tentasse ficar de pontas de pés, ele nunca conseguiria ver Jesus passando. Reparem, isto é uma das coisas que para mim fascina, não é? Porque a mim tudo no Evangelho a mim me fascina, não é? A mim me fascina Jesus fazendo milagres, a mim me fascina pessoas com uma grande fé que simplesmente com um toque e com a sua fé receberam o milagre, como é o caso da mulher do fluxo de sangue. Mas há uma coisa que me fascina em Zaqueu. Ele era um homem rico, ele não tinha necessidade de nada. Sabem o que é que ele queria naquele dia apenas? Ver Jesus passando. Simples. Ver Jesus passando. A bênção que ele queria receber era ver Jesus passando. Simples. Ele não queria mais nada. Ele queria ver apenas Jesus passando. Isto mostra-nos que muitas vezes nós olhamos para as nossas condicionantes, amém? Voltando ao obstáculo pessoal. Talvez nós não somos baixinhos, até somos pessoas altas. Hein? Somos pessoas acima da média em termos de altura. Mas esta história mostra-nos que muitas das vezes nós olhamos para as nossas condicionantes, olhamos para as nossas fraquezas, olhamos até para o nosso passado e isso limita-nos. Dizemos: eu nunca vou chegar a Jesus com o passado que eu tenho. Eu nunca vou chegar a Jesus porque eu sou fraco. Eu nunca vou chegar a Jesus porque eu tenho condicionantes na minha vida. Não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu disse: se sou baixinho, eu vou arranjar aqui uma situação para ver Jesus passando. Amém? São obstáculos que nós próprios levantamos e que nos afasta de Deus, que nos afasta da nossa fé. Eu quero-vos dizer hoje que aquele que vive no passado nem vive o presente, nem vive o futuro. Se o teu passado é um condicionante para ver Jesus, se o teu passado é o que te faz ficar pequeno em relação àquilo que é o teu caminho com Deus e que faz com que tu não consigas contemplar o Mestre, meus amigos, dá oportunidade para que Deus transforme esse passado. Amém? Dá oportunidade e cria uma oportunidade para que Deus te faça crescer, para que Deus te faça ultrapassar esse passado traumático e assim possas ver o Mestre. Zaqueu não olhou para a sua condição pessoal. Ele não olhou para a sua condição pessoal como uma desculpa ou justificação para não contemplar o Mestre, Jesus. Ele não olhou para essa situação. Ele passou para si mesmo: sou pequeno, mas não vou perder de maneira nenhuma a bênção de ver o Mestre passar. Amém? E você já desistiu de ver o Mestre? Aquilo que pode mudar a sua vida, a sua família, a sua situação? Não desista, pois o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém? O terceiro obstáculo e último obstáculo e último obstáculo a ser vencido por Zaqueu foi o quê? Uma figueira brava. Subir a figueira brava. Ele teve que subir a figueira brava. Amém? Por isso é que eu vos estava a dizer daquele discurso daquele rapaz negro brasileiro. Eu achei interessante ele dizer: não é? Se não me dão uma oportunidade, eu queria uma. E foi isso que Zaqueu fez. Aquela multidão não deu oportunidade para ele poder ver o Mestre. Estão a entender? A sua estatura física não dava oportunidade a ele para contemplar o Mestre, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura e não podia ver o Mestre. Então o que é que ele fez? Já que ele não lhe deram uma oportunidade, ele criou a sua oportunidade. Ele viu uma figueira brava e subiu essa figueira brava. Então, para tentar ver o Mestre, Zaqueu teve que subir a uma figueira brava. E sabem, esta árvore, ao contrário do que muitos pensam, não é uma figueira comum. Amém? Mas esta figueira brava é uma árvore que pode atingir muitos metros e que não é conhecida pelo seu fruto como a figueira que nós conhecemos. Ela não dá figos. Ela era conhecida essencialmente pela utilidade da sua madeira. Amém?
A Bíblia não fala a que distância Jesus estava dele, mas na verdade aquele homem acabou por destacar-se da multidão e de centenas de pessoas. Vejam lá. Jesus ia no meio da multidão, de repente via um macaco pendurado numa árvore alta, numa figueira brava, disse: opa, o que é este? E nós muitas vezes nos queixamos, parece que Deus não faz nada na minha vida, parece que Deus nunca mais tocou a minha vida. Sinto que o Espírito que eu necessito para que Deus toque na minha vida já não existe em lugar nenhum. Vou à igreja, não sinto o Espírito de Deus. Estou na minha casa, não sinto o Espírito de Deus. Meu querido, cria a tua oportunidade. Simples. Quando te sentes-te frio, cria a tua oportunidade. Quando queres encontrar o Mestre, cria a tua oportunidade. Amém? Ao estar em cima de uma árvore de grande porte, ele nem pensou no quanto poderia sofrer se ele quer isso ou tentar escalá-la. Eu não sei se ela era fácil de subir. Às tantas ele pedia ajuda a 2 ou 3 lá que puseram-se uns em cima dos outros e ele foi escalando aquela árvore. Ele via aquela árvore como a sua oportunidade para contemplar o Mestre. O que é que nós estamos dispostos a fazer na nossa vida para contemplar o Mestre? O que é que estamos dispostos a fazer para receber a nossa bênção? E volto a relembrar que o tema da minha mensagem é vencendo obstáculos, recebendo a minha bênção. Para conseguir o seu objetivo, para Zaqueu valia todo e qualquer sacrifício. Ele simplesmente queria ver o Mestre. Amém? E nós podemos ver que, uau, nesta história maravilhosa, ele não só contemplou o Mestre, como o Mestre disse: Zaqueu, deixe. Hoje eu quero entrar na tua casa. Amém? Quando nós buscamos o Mestre, quando nós buscamos a nossa bênção e ultrapassamos os obstáculos que vão se levantando na nossa vida, não só nós vamos ver o mover de Deus, como Deus vai fazer morada na nossa vida. Ele vai entrar na nossa casa, vai transformar tudo. Porque foi isso que Jesus fez quando entrou na casa de Zaqueu. Amém? Jesus passou e percebeu em seu espírito que uma pessoa no meio daquela grande multidão tinha uma motivação diferente das demais. E também uma grande fé e que estava tentando de todas as formas simplesmente vê-lo. Eu acredito no seu espírito, Jesus sentiu que alguém estava com um desejo totalmente diferente em relação àquela multidão. E quero-vos dizer nesta manhã que Deus conhece a fé de cada um de nós e as nossas motivações, amados. Ele conhece. Aos olhos naturais, Zaqueu era apenas um baixinho teimoso e não teria a menor chance de ser avistado por Jesus. Porém, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz algo extraordinário. Sabe o que é que diz lá? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração e o Senhor viu além do natural. Naquele momento Jesus viu muito mais além daquilo que os seus olhos contemplavam. Ele olhou e conseguiu ver que havia alguém naquele lugar que tinha um coração diferente, que vinha com uma atitude completamente diferente. Amém? Da mesma forma que Jesus percebeu uma mulher com fluxo de sangue no meio da multidão por causa do seu passo. Amém? Lembra-se da mulher de fluxo de sangue? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse quando aquela mulher foi curada? Quem é que sabe? Exatamente. Opa, alguém me tocou. E os discípulos disseram: Jesus, estás uma multidão aqui a te apertar, toda a gente está tocando e estás a dizer alguém te tocou, estás na brincadeira connosco, o que é? Jesus, da mesma maneira que se apercebeu que aquela mulher de fluxo de sangue tinha tocado nas suas vestes e dele tinha saído virtude porque ela tinha tido fé, amém? E ele apercebeu-se de Zaqueu e o desejo do seu coração, amém? Ele apercebeu-se que ali havia um homem, havia alguém que estava vencendo todos os seus obstáculos simplesmente para vê-lo, simplesmente para contemplá-lo, amém? Zaqueu, da mesma maneira que a mulher de fluxo de sangue, encontrou praticamente os mesmos obstáculos. O que é que a mulher do fluxo de sangue encontrou no caminho de Jesus? A multidão, sim ou não? Ela encontrou uma multidão.
Zaqueu agiu e pôs em prática a sua fé, rompeu vários obstáculos para conseguir simplesmente o seu objetivo. Ainda hoje Deus honra os passos de fé que nós damos, pois não basta dizermos que queremos no seu poder e continuarmos parados, esperando algo cair do céu. Não vale a pena nós ficarmos parados, dizendo, quando for o meu dia, Deus vai operar. Não, Zaqueu disse, é hoje que eu quero que Deus opere. E fez pela vida. Queremos que Deus faça alguma coisa, queremos que Deus fale. Vamos fazer pela vida, meus amigos. Vamos vencer os obstáculos que estão-se atravessando na nossa vida. Amém? Ainda hoje Deus honra o espaço de fé que damos. E tanto a mulher do fluxo de sangue como Zaqueu já tinham ouvido falar de Jesus. Por isso foram ao seu encontro cheios de fé. Jesus não apenas viu Zaqueu no alto da figueira e o chamou, mas a Bíblia diz que Jesus desejou hospedar-se em sua casa. Amém? Vemos que a presença do Senhor o fez reconhecer que precisava mudar de atitude perante as pessoas. Amém? Diz que quando Jesus estava naquele banquete e dentro da casa de Zaqueu, o que é que Zaqueu disse? Ele decidiu colocar o seu passado para trás. Ele decidiu pedir perdão a todas as pessoas a quem ele tinha defraudado, a todas as pessoas que ele tinha errado. Sabe, eu quero-vos dizer uma coisa nesta manhã. E quero que grave isto. Se não gravar mais nada, não interessa. Também está aqui o vídeo, se você depois quiser ver no Facebook para a semana, ver, não é? Mas quero-vos dizer nesta manhã, grave isto na sua mente e no seu coração. Ninguém pode conhecer a Cristo, aceitar a sua salvação e ao mesmo tempo continuar igual ou no pecado. Vou voltar a repetir. Ninguém pode conhecer a Cristo e aceitar a sua salvação e ao mesmo tempo continuar igual ou no pecado. Estão a entender? Ouça, quando Cristo chega à nossa vida, há transformação. Jesus, quando chega à nossa vida, existe mudança, meus amigos. Ninguém venha me dizer essa coisa, é um processo, mas é um processo contínuo. Não é um processo que hoje começa a obra, para, só daqui a 2 anos é que volta outra vez a iniciar-se. Não, é um processo diário. E foi isso que aconteceu com Zaqueu, meus queridos. Por ser conhecedor da lei de Moisés, Zaqueu disse a Jesus que iria restituir 4 vezes mais daquilo que tivesse defraudado às pessoas. Mas que transformação! Quando o Senhor ouviu a declaração de Zaqueu, ele percebeu que Zaqueu já não era mais o mesmo. Amém? Seu encontro com o Mestre, a maior bênção que trouxe foi o quê? Conversão e mudança. Ouça, nós precisamos de milagres, é verdade. Eu preciso de milagres. Amém? Alguém na minha família neste momento precisa de um milagre. Pessoas que eu conheço precisam de um milagre. E eu estou a pedir milagre, esse milagre a Deus. E não é errado nós pedirmos milagres, esqueçam. Não é isso que eu quero dizer nesta manhã. Mas há uma coisa que eu quero vos dizer, que não há maior bênção do que nós encontrarmos o Mestre e nos convertermos. Amém? Deixarmos que Ele mude a nossa vida, mude as nossas atitudes. Amém? Porque quando Ele não muda a nossa vida, alguma coisa está errada, meus queridos. Estamos a ver uma religião, não estamos a ver o Mestre. Estamos fechados dentro da sinagoga, dizendo como aquela história que Jesus disse do publicano e do fariseu, dizendo como o fariseu: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele homem que está lá atrás, que é um pecador. Oro 3 vezes ao dia, jejum 2 vezes por semana. É isso que nós vamos nos tornar quando nós não criamos oportunidades para encontrar Deus na nossa vida. Mas quando nós buscamos Deus, é isto que vai acontecer. Conversão é isto, meus amigos. É mudança de vida. É transformação de vida. Amém? Ele pôde ouvir naquele dia, Zaqueu pôde ouvir naquele dia de Jesus, o quê? É Lucas capítulo 19, verso 9. E fica trabalho para casa para vocês, ler o capítulo 19, aí os primeiros versículos, que é a história de Zaqueu, para que vocês possam entender mais a história. O que é que Jesus disse para Zaqueu? Verso 9: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Uau! Aqueles que desejam alcançar sucesso em determinada área das suas vidas precisam de agir com persistência, precisam de agir com determinação e sem se deixar intimidar com os obstáculos que poderão surgir. E quero-vos dizer nesta manhã que por mais que achemos que somos pequenos,
por mais que achemos que somos incapazes para conquistar alguma bênção, temos a palavra de Deus que nos dá a confiança necessária. Amém? Hoje temos melhores promessas do que tiveram Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue. Sabiam disso? Porque eles viviam na antiga aliança. Eles viveram debaixo da lei e nós vivemos hoje debaixo da graça. Amém? Eles viviam na lei e nós vivemos na graça. E nós sabemos que pela graça somos salvos. Eles viviam segundo a lei. Pela lei eles não eram salvos. Pela graça nós somos chamados filhos de Deus. Pela lei eles eram chamados servos de Deus. Pela graça Jesus diz que nós somos chamados de quê? De amigos de Deus. Uau! Se Jesus honrou o plano de fé que cada um deles deu, porque não honraria o nosso quando estamos no tempo da graça de Deus? Quando os nossos pecados hoje podem ser redimidos pelo seu sangue maravilhoso derramado na cruz do Calvário e quando a nossa vida foi resgatada quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Nunca deixe que pessoas, muitas vezes usadas pelo diabo, digam que você não pode ou que determinada coisa não é para si. Talvez algumas pessoas estavam com o Zaqueu e diziam: Zaqueu, hoje estás com azar. Muita gente. Aliás, tem sido sempre assim, em todo lugar que Jesus tem passado. Mas ele não se conformou com isso. Ele criou uma oportunidade, ele buscou uma oportunidade. Por isso, quando eu ouço pessoas a colocar a sua fraqueza e a sua frustração espiritual na igreja onde elas congregam, meus amigos, os responsáveis pela minha fraqueza espiritual não são os meus líderes espirituais. Sabiam disso? Sou eu próprio. Porque eu vou deixando de criar oportunidades. Se tivesse um líder de sala diferente, as coisas seriam diferentes. Isso é o que tu pensas. O mundo vai mudar completamente para ti e tu vais continuar igual. Zaqueu também podia ter dito naquele dia: bem, se não tivesse esta multidão, estava lá. Se eu não fosse baixinho, contemplava o mestre. Se esta figueira brava não fosse tão alta, eu subia e contemplava o mestre. É este tipo de vida que nós vivemos às vezes, sim ou não? Sejam sinceros. Arranjamos desculpas e mais desculpas. Quando Jesus está à nossa espera e quer fazer coisas maravilhosas em cada um de nós. Mas, queridos, é tempo de nós mudarmos. É tempo de nós criarmos oportunidades. É tempo de nós vencermos os obstáculos para nós recebermos a nossa bênção. Amém? Encha-se de fé e haja a altura dela, pois o Senhor terá todo o prazer em lhe atender. Amém? Deus confirma na sua palavra em Hebreus capítulo 10, verso 23, e finalizo com isto. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Deus deseja que todos os seus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas. Se desejamos fazer a vontade de Deus e agradá-lo, não podemos recuar diante dos obstáculos, meus queridos. O problema é que os obstáculos transformam-se em desculpas para muitos. E não deve de ser assim. Assim como fizeram Zaqueu e muitos outros nos tempos bíblicos, que não esmoreceram diante das circunstâncias difíceis e alcançaram o favor de Deus, nós também precisamos imitar-lhes na fé. Ou seja, nunca desistir, assim como Zaqueu fez. Amém? Qual é a sua necessidade? Pois a necessidade de Zaqueu era simples, era contemplar o Mestre. Mas talvez você tenha uma necessidade ainda diferente, ainda que todos nós temos que contemplar o Mestre e devemos buscar ver o Mestre, mas talvez você está a passar uma situação complicada, financeira, devido a esta pandemia, ou está a passar uma situação familiar difícil, ou está a passar até uma situação de saúde difícil também, mas que hoje você vence os obstáculos, meus queridos. Não olhem para os obstáculos como impedimentos para contemplar o Mestre. Olhem para os obstáculos como barreiras a superar para verem o Mestre operar nas vossas vidas. Amém? Não importa se estás enfrentando alguma situação difícil, se te sentes perdido. E quero te dizer que o Mestre hoje também está passando aqui neste lugar, como estava passando naquele dia em Jericó. Amém? Ele deseja e quer
mudar a tua vida, como Ele mudou a vida de Zaqueu. Amém? Fecha os teus olhos neste momento e pensa em tudo aquilo que tu ouviste neste momento. Hoje Jesus está aqui neste lugar e Ele deseja trazer algo maravilhoso a cada um de nós. Amém? Zaqueu tinha todos os obstáculos possíveis e imaginários na frente dele. E talvez tu chegaste a este lugar com imensos obstáculos para poderes ver Deus. Talvez estás a passar uma situação difícil de saúde, estás a ser oprimido, estás a viver um quadro difícil de depressão, mas eu quero dizer que hoje Jesus está passando neste lugar. Amém? Ele deseja trazer esse livramento, Ele deseja trazer essa paz que sobrepassa todo o entendimento, a ti que neste momento estás desesperado e não sabes o que fazer com a situação que te levantou na tua vida. Hoje o Mestre está passando neste lugar. E por isso a minha pergunta nesta manhã é: até quando? Até quando os obstáculos serão as desculpas para tu não poderes contemplar o Mestre? Para tu não poderes chamar a atenção ao Mestre, para que o Mestre entre na tua casa e possa transformar a tua vida. Hoje o desafio que Deus nos faz é que hoje possamos mudar o nosso foco. Deixamos de focar-nos nas circunstâncias, nos obstáculos, e que passemos a focar-nos em Jesus, pois é Ele que pode trazer a transformação completa na nossa vida. E é isso que Ele quer fazer nesta manhã, meus queridos. É isso hoje que Ele quer operar na tua vida nesta manhã. Ele deseja fazer novas todas as coisas. Ele deseja operar na tua vida de uma maneira sobrenatural e tremenda. Ele deseja hoje trazer algo que sobrepassa todo o entendimento. Ele deseja hoje fazer neste culto aquilo que tu não estavas à espera que Ele fizesse em culto nenhum. Jesus, nesta manhã, eu oro para que tu envies o teu Santo Espírito a este lugar. Cada pessoa ouvia a mesma palavra, com certeza muitos entenderam de uma maneira, outros entenderam de outra, mas a minha oração é que hoje tu possas te revelar às suas vidas, Senhor. Tu hoje possas trazer a tua presença sobre cada uma destas vidas. Eu não sei quais são as necessidades que eles têm, mas primeiramente a minha oração nesta manhã é que eles possam abrir o seu coração e possam ter o mesmo desejo que Zaqueu teve naquele dia. O único desejo e a única bênção que ele queria receber era poder contemplar-te. E nós hoje nesta manhã, a única bênção neste momento que nós queremos buscar primeiramente é contemplar a tua face, contemplar quem tu és, porque nós sabemos que se nós contemplarmos quem tu és e encontrarmos quem tu és, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Jesus, vem nesta manhã, Senhor. Convidamos para que tu venhas neste lugar, nesta manhã. Enches este lugar com a tua presença, com a tua paz, Deus, com o teu suprimento, Deus. E que venhas hoje remover todas as barreiras que têm-se levantado na vida destes homens e destas mulheres e têm feito com que eles não te contemplem, que eles não possam te ver, que eles não possam te encontrar, Deus. Derruba essas barreiras que têm feito com que eles possam ser impedidos de te encontrar, Jesus. E que hoje comeces algo novo nas suas vidas, algo novo nas suas saúdes, algo novo nas suas finanças, algo novo nas suas famílias, algo novo nas suas casas, algo novo nas suas vidas financeiras, algo novo, Senhor, nas suas vidas profissionais, Senhor. Em nome de Jesus, que hoje seja o dia de transformação, que hoje seja dia, Senhor, de milagres, que hoje seja dia de toque da Tua presença nas suas vidas. Toca hoje nesta manhã, Espírito Santo. Toca hoje nesta manhã, Senhor, que hoje, através das suas fés, eles possam estar a subir essa figueira brava das suas vidas, Deus. Que hoje estejam a receber, Deus, o toque da Tua presença, segundo as suas fés, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Oh Jesus, vem e toca hoje nestas vidas, vem e toca hoje nestas casas, nestas famílias, que hoje venha salvação sobre as suas vidas e as suas casas, que hoje venha salvação, Deus, sobre as suas próprias vidas, Deus, e Deus, que todos os obstáculos que se levantaram nas suas vidas hoje sejam derrubados pela força do teu poder, em nome de Jesus. Fica de pé nesta hora. Levanta as tuas mãos em direção aos céus, em direção a este Deus maravilhoso que hoje quer operar na tua vida e vai operar com certeza na tua vida. Ele hoje está aqui neste lugar e Ele deseja tocar a tua vida. Ele hoje quer trazer esse refrigério, esse sopro de vida sobre cada um de nós. Talvez aquilo que Zaqueu mais desejava naquele dia ouvir Jesus era que Jesus pudesse vir transformar a sua vida. E por isso Jesus naquele dia disse: Zaqueu, desce, eu hoje quero entrar na tua vida. E diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu levantou-se e disse: Jesus, hoje eu decido mudar de vida. E se eu defraudei a alguém, eu irei restituir essas pessoas 4 vezes mais, Senhor. E Jesus pôde contemplar que aquele Zaqueu que tinha descido da figueira já não era o mesmo Zaqueu. Era um Zaqueu transformado, um Zaqueu liberto. E hoje é isso que Jesus quer trazer à tua vida, meu amado. É isso que Jesus quer trazer à tua vida. É essa transformação que Ele quer fazer na tua vida. Ele hoje não quer que tu sejas mais o mesmo homem. Ele não quer que tu sejas mais uma mesma mulher, mas Ele quer que tu sejas um homem ou uma mulher que vence os obstáculos que se atravessam nas suas vidas. Ele quer que tu sejas o homem e uma mulher que deixem da sua figueira brava, do seu lugar de conforto, e que desejam que Jesus venha se hospedar nas suas casas. Hoje é o dia tu abraçares este Jesus maravilhoso e deixares Ele entrar na tua casa, porque muitas das vezes nós buscamos Jesus, nós buscamos os milagres de Deus, nós buscamos as bênçãos de Deus, mas a verdade é que Jesus nunca entrou em circunstância nenhuma nas nossas casas. Mas eu quero te fazer este desafio nesta manhã: deixa este Jesus maravilhoso entrar na tua casa. Hoje destranca a porta, abre a porta e deixa este Jesus entrar pela tua casa adentro, entrar pela tua vida adentro, para que Ele possa transformar por completo a tua vida. E quero-vos dizer que houve muitos homens e muitas mulheres na Bíblia que foram curadas, receberam milagres de Jesus, porém as suas vidas nunca foram transformadas. Mas Zaqueu neste dia recebeu essa transformação que mudou por completo a sua vida em todas as áreas. E este Jesus hoje, nesta manhã que eu estou-te apresentando, este Jesus que não só apenas quer trazer um milagre, quer trazer essa cura física sobre o teu corpo, quer trazer esse suprimento que tu necessitas neste momento difícil que estás a atravessar, mas Ele hoje quer entrar na tua casa, na tua vida, transformar por completo a tua vida. É isso que Ele quer fazer. Ele não quer apenas trazer um milagre, mas quer trazer transformação completa à tua vida, meu querido. Levanta os teus braços esta manhã e diz para este Jesus: Jesus, eu quero essa transformação. Eu hoje deixo da figueira brava da minha vida e desejo que tu entres na minha vida, entres na minha casa, entres na minha família, transformes todo o meu interior, transformes todo o meu coração, transformes toda a minha mente, removas o egoísmo, removas a maldade e coloques bondade, bonança, Senhor, na tempestade que eu estou a viver dentro do meu interior. Que hoje venhas remover a depressão e tragas a alegria da salvação sobre o meu coração, no nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Sopra o Espírito Santo nesta hora sobre estas vidas, sopra esse sopro de vida que tu sopraste na casa de Zaqueu sobre cada homem e cada mulher nesta manhã, para que eles possam encontrar-te hoje, Deus, verdadeiramente, e as suas vidas jamais sejam as mesmas, jamais sejam as mesmas, jamais sejam as mesmas, no nome de Jesus. No nome de Jesus, faz isso, Espírito Santo. Toca vidas nesta manhã, transforma vidas nesta manhã, transforma vidas nesta manhã, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, tu estás aqui neste lugar e tu desejas fazer algo maravilhoso. Levanta as tuas mãos e faz esta oração comigo. Diz: Senhor Jesus, eu repito estas palavras
mas eu repito estas palavras de coração. Entra na minha casa, entra na minha família e muda por completo, a partir de hoje, a minha vida, como mudaste a vida de Zaqueu. E não quero ser mais o mesmo. E não quero apenas um milagre. E não quero apenas a tua resposta à minha situação, mas eu quero uma restauração completa na minha vida. Por isso entra na minha vida, Jesus. Ser o Senhor da minha vida. Hoje eu renovo contigo essa aliança maravilhosa que tu me proporcionaste há 2000 anos atrás. E digo sim à tua entrada na minha vida. Digo sim à tua entrada na minha casa. Digo sim à tua entrada na minha família. Digo sim à tua entrada na minha situação. Escreve o meu nome no teu livro da vida, Senhor. E que a minha vida, a partir de hoje, jamais seja a mesma. Ajuda-me a vencer os obstáculos e a receber a minha bênção. E a minha bênção está em ser salvo, em andar de vitória em vitória, de bênção em bênção e glória em glória. E eu creio que a partir de hoje, deste momento, deste culto, a minha vida jamais será a mesma. Amém. Recebe esse toque de Deus. Tu que estás nesta manhã, precisas dessa cura física, recebe esse toque. Recebe esse sopro de vida. Recebe esse toque de cura neste momento, pelo Espírito Santo. Recebe esse toque nessa área familiar, tu precisas. Recebe essa resposta que tu estás procurando deste Deus maravilhoso esta manhã. Hoje Jesus entrou neste lugar, assim como entrou na casa de Zaqueu. Eu tenho a plena certeza que muitos hoje foram transformados. Muitos hoje foram tocados pelo poder de Deus. E nos próximos dias poderão contemplar exatamente isso. Que as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Que as suas vidas nunca mais serão as mesmas a partir de hoje. Aleluia. Se crees nisso, dá um aplauso a Jesus e glorifica este Jesus maravilhoso com as tuas palavras. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Glorificado seja o santo nome. Aleluia, Senhor. E amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, amém. Uau, história maravilhosa que hoje Jesus trouxe às nossas vidas para inspirar-nos. Amém. Muitas vezes cantamos a música na nossa casa, como Zaqueu, quero subir, não é? O mais alto que eu puder. Mas será que isso é mesmo uma oração em palavras de coração? Que isso seja o teu desejo, meu querido. Eu quero te dizer que se Jesus entrar na tua vida, a tua vida jamais será a mesma. Amém.